Olá, eu me chamo Tatiane Nascimento, sou conhecida como Tatiane Facilitadora e hoje vamos começar mais um Empreendendo com Propósito, falando sobre o cristão e a política. Hoje estou com uma pessoa muito querida, a Gi, minha amiga da Zion, que a gente se conheceu no Conexão, que tem um movimento muito bacana que vai falar aqui para vocês. Gi, fala pra nós. Quem é a Gi e fala o nome do seu movimento, que eu sou super fã, né? Eu me chamo Giane, eu tenho, nas redes sociais eu uso um codinome bem sutil, que é, eu me chamo Giane, a cristã never socialista. Então eu gosto de combater muito as ideias marxistas e trazer ensinos e trazer soluções à luz da Bíblia. E eu sou estudante de ciências políticas, fiz história, mas não lecionei. Agora estou na segunda graduação, estou fazendo ciências políticas e eu quero engrenar na política, não de forma eletiva, como algumas pessoas que são chamadas para isso, mas nos bastidores, trabalhando com projetos, tendo mais contato com a comunidade, com as pessoas. Uau, muito bom. Parabéns, Gi. Parabéns Obrigada. por se colocar aí em servir, né, numa área que muitas pessoas já perderam as expectativas e esperança. Bom, ela me ajuda demais, gente. Gi, já aproveitando, você falou sobre o marxismo. Sim. O que é marxismo? Ai, gente, marxismo eu diria que é uma ideologia enviada pelo Satanás. Brincadeira, Começou mas... bem. Olha, se você nunca leu sobre Karl Marx, eu recomendo você começar a ler o Manifesto do Partido Comunista. Então, por quê? Porque eu parto do princípio que eu, como cristão, até mesmo como cidadã, eu não tenho como refutar algo que eu não acredito que não é bom para mim se eu não conhecê-lo. Então, estudando um pouco mais sobre marxismo, lendo o Manifesto do Partido Comunista, lendo um pouco, procurando biografias do próprio Karl Marx, eu entendi e percebi a total divergência que há com o cristianismo. E o que nós temos percebido no decorrer dos últimos anos é um crescimento desse tipo de ideia dentro das igrejas. E não são ideias convergentes, são ideias totalmente divergentes. Então, não faz sentido. Por que Giane cristã never socialista? Porque não faz sentido uma pessoa que se diz cristã ser cristã e, ao mesmo tempo, crer nos ideais marxistas. Não faz o menor sentido. Onde a família não é valorizada, onde a vida do não nascido não é valorizada, onde tudo é relativizado, quando nós temos nas Escrituras, e vemos nas Escrituras um livro atemporal que tem soluções para todas as demandas que a gente enxerga na sociedade. Então, o socialismo, ele tem algumas bandeiras específicas, Gi? Tem o socialismo, tem o comunismo, eles seguem uns modelos, como eu diria assim, para ser uma forma mais didática para as pessoas entenderem. Então, o que acontece? O comunismo é assim, nada é de ninguém. Então, a gente tem o exemplo de São Paulo, posso citar? Claro. Por exemplo, um dos candidatos, ele é um adorador de propriedades privadas, que é o Boulos. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que, se uma propriedade está vazia, ok, vamos reivindicar aquilo para a gente, para o nosso movimento, para o MST, ou para quem quiser invadir aquilo. MST, Movimento Sem Terra. Já começa por aí, né? E aí, o que acontece? Então, eles partem do princípio de que nada é de ninguém, tudo tem que ser dividido de forma igual. Mas veja bem, se uma pessoa estuda para ser médico, na verdade, um médico nunca para de estudar. São 6 anos, fora residência ou especializações, não tem fim, por exemplo, um médico. Realmente é justo que um médico receba, por exemplo, o mesmo de um jovem Nutella da geração de hoje que não quer estudar, por exemplo? Então, assim, ou de alguém que não quis fazer nada enquanto o médico estava estudando 10 horas, 18 horas por dia para passar numa faculdade porque não tem condições para pagar. Exatamente. A outra pessoa estava dormindo, curtindo, namorando, fazendo algo, né, que Sim. traria prazer, que não tem nada de errado, mas cada um vai colher o fruto daquilo que plantou. Nesse caso, eles não vão colher Não nada. vão colher nada porque Mas- vai se dividir. No caso, tipo, pelo comunismo, vai dividir. O médico vai dividir tudo. com o cara que estava dormindo. Exatamente. O que nós percebemos nos últimos anos é exatamente esse tipo de ideia se infiltrando em igrejas que se denominam igrejas progressistas. Então, por exemplo, eles até especulam. Vocês vão ver inúmeras situações na internet de pastores que até são conhecidos, em que eles relativizam tudo na Bíblia ou levam tudo para um lado ruim. Tem pastor, por exemplo, que já pegou a passagem de João 4 e ensinou que aquilo que a água que Jesus se referia era ejaculação. Jesus Meu estava falando da Deus. sua sexualidade. Então, assim, é uma relativização, tipo... Uma falta de respeito. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada.
ela pode ser mal interpretada por alguns, mas ela não precisa de atualização. Então, eles usam também exemplos do Novo Testamento, alegando que se Jesus viesse nos dias de hoje, nós cristãos nós é que crucificaríamos ele, porque ele seria totalmente comunista, ele ia dividir tudo para geral, porque no Novo Testamento os discípulos ali em comunidade eles dividiam tudo que tinham. Só que eles esquecem que na perspectiva do comunismo, tudo que é dividido de forma forçada. Você é obrigado a dividir. Agora, à luz da Bíblia, todos quanto doavam no Novo Testamento, eles faziam aquilo de coração. Eles queriam entregar aquilo para ser dividido entre as pessoas. E a gente vê inúmeras situações. A China hoje pode ser uma potência, mas olha o estrago que o próprio ditador da China fez anos atrás, a fome. Hoje pode ser uma potência, mas não era assim. E hoje eles se consideram comunistas, mas com uma economia capitalista não dá para dizer que é conveniente. É igual os socialistas de iPhone, que a gente encontra muito na Paulista, lá em São Paulo. Eu sou a favor, eu voto no Lula. Um exemplo, voto no Boulos, mas eu tenho aqui o meu iPhone. Eu não vou vender meu iPhone para compartilhar e dividir o dinheiro com quem precisa. Isso daí é com vocês. Na teoria, eu sou super engajada, mas na prática, não. Não faço isso. Boa. Hoje, aproveitando, quando você fala dessa questão, eu queria perguntar quais são os principais fundamentos que definem a abordagem de política, de direita e de esquerda. A esquerda hoje é porque é muito amplo, mas... Pelo menos 5 exemplos? Não, se a gente trouxer para o nosso contexto brasileiro, a esquerda, como eu vou te explicar? A direita, a direita brasileira, ela não é uma direita que apenas preza como eu vou te explicar, pelos valores, pelos costumes, tem gente que tem princípios. Isso sim, norteia. A Bíblia para o cristão, ela norteia a nossa vida. Sim. Existem princípios bíblicos. Eu não vou aplicar na prática os ensinos na Bíblia para o nosso contexto de hoje, mas os princípios que há na Bíblia são aplicáveis em qualquer tempo. Então, a direita se baseia nisso. Não que toda pessoa de direita precise ser cristão ou ter uma fé. Tem muita gente de direita que é ateu, por exemplo. Mas eles entendem o propósito da direita. Não é? A direita, hoje em dia, é nós contra eles, né? Ou vice-versa. Mas vai muito além. Vai de uma economia um pouco mais liberal, vai naquela de incentivar o empreendedorismo, ao contrário da esquerda, que o assistencialismo é que domina e controla a massa. Então, você nunca vai ver um governo de esquerda. O Lula mesmo disse numa das falas, de tantas falas polêmicas dele, que quanto mais o pobre fica bem de vida, menos vota neles. E é uma realidade, porque a pessoa não é um... Eu não aprendi com o Marçal, mas vira chave. Entendeu? Então, a direita, ela preza mais pela liberdade, pelo desenvolvimento. A esquerda, não. Você é livre, por exemplo. Nós vemos uma vertente da esquerda que é o feminismo. Peraí, o feminismo é bom para todas as mulheres, a menos que as mulheres elas venham aderir ao feminismo. Se eu for mulher e não for feminista, o próprio movimento feminista vai acabar com a minha imagem, vai acabar com a minha reputação. Puxa. Então, é algo que você não acolhe todas as mulheres. É totalmente contraditório. É dividido em identitarismo, em grupos, segrega. Enquanto que, por exemplo, eu gosto muito de citar a ministra Damares, quando ela foi ministra da pasta de Direitos Humanos. Eu acho que era Direitos Humanos mesmo. Que ela, antigamente, era dividido. Tinha a pasta da diversidade e tudo mais. Ela juntou tudo numa única pasta. Porque não importa a sua opção sexual ou que você acredita que é ou não, você parte do pressuposto que você é um ser humano. Então, sua vida é digna, então a gente vai ter ações que contribuam para a sua segurança. Seja você homem... Indiferente da opção independente sexual, do gênero. Exatamente. Eu vou trabalhar para que, de fato, o ser humano esteja seguro, tenha dignidade, seja tratado como ser humano. Como ser humano. Quando você vê para a esquerda, é identitária. Existem grupos, ou seja... os animais, a gente percebe os pais de pets, nada contra. Mas nós percebemos
Animais sobrepondo a vida humana. Então, você enxerga o vegano, a pessoa vegana, em que se você come um churrasquinho, você é demonizado porque você está comendo um animal. Calma, não é? Calma, Fala não seja muito tão... de direito, mas não respeita os direitos das pessoas de escolha, né? Não, eles falam de direitos, sobretudo, e não querem também ter deveres. Boa. Gi, e aproveitando, quais são algumas condutas da esquerda que não é compatível com uma pessoa que se diz ser cristã? Por que não dá para ser cristão e ser de esquerda? Eu já parto do princípio que todo esquerdista, ele renega totalmente as escrituras. Então, como que você vai fazer parte de um movimento em que esse movimento repudia a sua fé? Tripudia da sua fé. Então, existem inúmeras situações, como, por exemplo, o aborto, a questão do aborto. Existe a questão do movimento LGBTQIA+, em que as pessoas elas são amadas, sim, pelos cristãos. Existe uma diferença entre você não apoiar a prática, mas amá-los como seres humanos. E ninguém precisa concordar com todo mundo. E existe aquela questão de sufocar, de imposição. Então, você encontra com uma pessoa, por exemplo, ela é trans. Às vezes a pessoa ela é trans por algum motivo, certo? Eu nasci assim, ok, se ela disse que nasceu assim. Mas se para ela é difícil se aceitar da forma original que ela foi criada, biologicamente falando, ela não conseguiu se aceitar naqueles termos, o que faz eles acharem que nós temos que aceitar de pronto e sem questionar? Mas por quê? Existe uma diferença entre você perguntar, mas como você chegou nisso? E a diferença de você ser agressivo com essas pessoas. Eles têm a vida deles. Eu prezo muito pela liberdade nesse sentido. Você fez as suas escolhas, você arca com as suas consequências. Mas eu não posso ser privada de externar minha opinião sem ser taxada de ignorante ou de intolerante, por exemplo. Então, tem a questão do aborto, tem a questão do feminismo, que é totalmente contraditório aos princípios bíblicos, o que é diferente de nós enxergarmos demandas em que as mulheres precisem ser assistidas. Como cristãos, a gente tem que dar assistência. Sim. Mas é muito diferente aderir a um movimento... Não precisa, de fato, ser feminista para ter políticas públicas eficazes para as mulheres. Exato. E eu não Proteção, preciso ser direito. feminista para poder saber o que é certo e o que é errado. Então, assim, parte de uma cartilhazinha militante em que se você não segue aquilo, então não faz muito sentido um cristão que é comprometido com a vida, um cristão que é comprometido biblicamente embasado. Se a pessoa lê a Bíblia, eu gosto muito de uma passagem de Lamentações, quando diz, Eclesiastes 3, quando ele fala sobre o vazio do ser humano. Então, eu acredito sinceramente que essas pessoas, quando aderem ao movimento, é porque são também de situações que nós não ocupamos esse espaço. Então, eles se deparam com uma situação de extremo problema, de extrema necessidade. O que eles vão pensar? Peraí, nós cristãos deveríamos cuidar. O que a Bíblia fala? Que nós devemos cuidar dos viúvos e das crianças, dos órfãos e das viúvas. E o que a gente faz? A gente não cuida. Se a gente contextualizar as crianças, os filhos e as viúvas, para o nosso tempo, são os marginalizados. O que nós temos feito para ajudar essas pessoas nas demandas? Eu não digo numa ajuda assistencialista, mas a fazê-los empreender, a progredir, a sair daquela situação em que eles estão. Porque a gente aprende com a Bíblia a diferença entre ter empatia e ter compaixão. Você não enxerga na Bíblia o Jesus tendo empatia por ninguém. Não estou dizendo que você não pode ter empatia. Mas existe uma diferença. A empatia, quando você encontra na militância na internet, uma pessoa que é empatia, vai em qualquer rede social e vê uma pessoa que está lá recebendo vários haters e o pessoal que está ajudando. Nossa, é verdade, eu também passei por isso. Você encoraja a pessoa num vitimismo ainda mais profundo, como se ela não saísse daquela situação. Quando você se depara com Jesus diante de um cego, todo mundo sabia que o cara era cego. E aí, quando Jesus chega lá, ele pergunta para o cego o que ele quer. Não está óbvio que ele queria enxergar? É muito óbvio isso, seria óbvio, mas o que o senhor falou? O que você quer? Respeita, né, a vontade do ser humano. Não só respeitar a vontade, mas fazê-lo sair daquela situação. Então, assim, saber ele teve compaixão. Pedir, né? Exatamente. Então, a compaixão, quando a gente aprende com Jesus, você não enxerga nenhuma pessoa que tenha tido um encontro com Jesus que tenha saído daquela situação da mesma forma. Todas tiveram uma mudança
e marcaram a história, e essas são as histórias que nós conhecemos nas escrituras. E se desenvolveram, né? Exatamente. Se tornaram pessoas melhores, né? Essa questão do vitimismo é bacana. E aí vou até usar um exemplo que eu tive. Estava almoçando num restaurante e tinha um rapaz vendendo bala de goma, algo do tipo. E aí, nessa que ele estava entregando, eu falei, poxa, vou precisar de pessoas para trabalhar, enfim, né? Ele já trabalha na rua e era para fazer um trabalho de rua. E eu falei, olha, me passa o seu contato e tudo. Não ajudei ele na hora ali a comprar nada. E falei, vou dar um trabalho para ele. Mandei mensagem para ele, olha, na segunda você pode vir e tal. Vou sim. Só que eu tô sem dinheiro, você pode me depositar o valor da passagem? Falei, claro, depositei o valor. Até hoje estou esperando, o rapaz não veio. Então, essa questão do assistencialismo, às vezes a gente quer ajudar quem não quer ser ajudado, né? Não quer se desenvolver, porque está acostumado. E aí, no domingo seguinte, eu vi ele no mesmo lugar e várias pessoas dando 100, 50, 20, porque ele estava com uma criança. Então, comove, né? E aí você fala, caramba, eu dei a oportunidade para ele trabalhar e ele não quis. Ele não quis se desenvolver. Mas ele já está acostumado, porque é muito mais fácil ele ficar parado ali e o que ele ganharia na semana trabalhando, ele recebe em horas. Exatamente. E aí você vê que é complicado para a gente, principalmente para o brasileiro e o cristão, porque o que a esquerda mais fala é que nós vivemos num Estado laico, mas eles esquecem que o Estado, ele é laico. Mas eu posso ter a fé que eu quero. Uhum. Então, assim, eu acredito sinceramente que daqui a alguns anos vai ser crime ser cristão no Brasil. Porque eles não entendem, existe uma diferença de você aderir a alguns princípios. Porque, por exemplo, você sabe que não pode roubar, certo? Uhum. Por que você não pode roubar? O que acontece? Porque não é meu e eu vou presa. Exatamente. E aí, quando tem uma punição, né? Quando você vê as escrituras, tudo que nós vemos, que desfrutamos hoje, foram influenciados pelos costumes judaico-cristãos. Então, quando você vê hoje uma lei que existe, que te prende se você roubar, ela foi inspirada nos 10 mandamentos. Ninguém que vai preso está sendo obrigado a se converter, mas tudo ali foi inspirado nas escrituras. Uau. Então, o que eles não entendem é que eu posso ser influenciado positivamente pelos valores que a Bíblia me entrega, mas isso não quer dizer que eu vou impor a minha fé nas pessoas. E eu acho que é isso que buga muito a cabeça da esquerda, porque eles não conseguem ter essa noção, não conseguem ter essa compreensão também. E Gi, aproveitando esse gancho, como você está falando, como isso influencia, né, na questão das decisões e como a política influencia no nosso dia a dia e as pessoas não percebem. A igreja, por um tempo, endemonizou a questão política, achando que todas as pessoas que se envolvem ou estão na política são corruptas. Sim. Eu acredito que a política ela não faz ninguém ser corrupto, ela revela quem a pessoa é. Sim. Ou tem a pretensão a ser, né? Então, aquela pessoa ela já tinha uma má índole na fila que ela cortava no banco, no estacionamento, no troco errado que ela não devolvia, e aí só potencializou porque ela estava tendo poder. E aí, pensando nisso, como um cristão escolhe quem ele vai ter como vereador, prefeito? Como ele escolher em quem votar? Quais são os critérios que ele deve ter? Eu vou ser bem honesta. Pode ser que os meus irmãos fiquem bravos comigo. Mas tem uma coisa que eu não suporto mais nos períodos de campanha, seja agora, municipais ou a nível estadual e territorial Brasil todo, é quando a pessoa vem e fala, olha, eu sou defensor dos bons costumes, dos valores. Ok, mas eu quero projetos, porque os seus valores, é bom você carregar os seus valores, mas isso, por exemplo, não vai matar a fome de quem passa necessidade. Políticas públicas vão ajudar pessoas que passam necessidades. Então, eu parto do princípio para você deixar o jeitinho brasileiro. Existe o jeitinho, não existe a corrupção na política? Também existe por parte do eleitorado, que às vezes não quer enxergar potenciais pessoas que possam fazer a diferença, porque não querem contribuir, já que não vai ganhar nada em troca. Então, eu voto em você se você me der uma cesta básica. Uhum. Ou se você me garantir um trabalho para um parente meu. Ou seja, qual for a situação. A gente precisa conhecer. Sobretudo, assim, deveria existir uma forma de estudo, de conhecimento, para as pessoas entenderem o que é política. Então, nós estamos em eleições municipais. O que faz um vereador? Ele fiscaliza e ele também cria leis. Uhum. Ok, então, beleza. Quais são os vereadores, os candidatos que a pessoa tem consultado na internet? Quais são os projetos? O que ele tem feito?
Por exemplo, a causa da mulher, da agressão da mulher. Existem projetos que possam, de forma mais dura, punir essas pessoas, os agressores, por exemplo? Então, a pessoa só chegar e falar, se vocês se depararem com uma pessoa que só diz que vai defender os valores e os costumes e não chegar propriamente com projetos que possam beneficiar a própria comunidade, corre. Corre, porque ela não está indo ali para trabalhar para a população. Está indo ali por poder, exclusivamente Sim. por poder. E é engraçado, né, Gi? Eu tive algumas situações, por exemplo, de pessoas que falaram: quanto você vai pagar para eu colocar o adesivo no meu carro? Eu falei: isso é compra de voto, isso é ilícito, é errado. Ah, vai encher o tanque do meu carro? E as pessoas, elas apoiam essas pessoas, né? Então tá bom, vai me dar R$50, vai colocar o adesivo no meu carro. Vai encher o tanque do meu carro, vai colocar o adesivo no meu carro. Só que se essa pessoa já tá tendo essa prática antes de entrar lá dentro, imagina o que ela vai fazer quando ela já estiver lá dentro, né? A corrupção começa agora. E pior ainda, teve um senhor que falou: olha, eu ia colocar o adesivo da pessoa que eu quero apoiar, mas me ofereceram o licenciamento do meu carro. E talvez nem vá pagar lá na frente o licenciamento do carro dele ou não, mas é incompetitível, né, esse tipo de coisa. E o pior de tudo é que às vezes essa pessoa paga isso com fundo eleitoral, que vem dos nossos impostos, dos nossos dinheiro. E você está contribuindo com a corrupção aqui já, né, antes de ter alguém eleito. Sem contar a compra de votos, R$50, R$100. Infelizmente, os eleitores já estão se tornando essas pessoas. E é triste, né? Mas acontece com frequência, né? Eu sou a favor. Gente, pesquisem as redes sociais, cobrem, principalmente eleições municipais. É possível cobrar. Todo vereador, em eleição municipal, ele tem que ser aberto a toda a comunidade, sim, tem que receber as pessoas. É diferente de um deputado estadual, a nível estadual, ou um deputado federal, que você não vai conseguir ir para Brasília, por exemplo. Mas municipal, ali na sua região, precisa cobrar. E eles precisam ter projetos que sejam projetos aplicáveis. Então, por exemplo, um vereador, se vocês se depararem com um vereador que vai prometer um hospital, é mentira. Ele não tem poder para isso. Entendeu? Consegue arrumar a rua? Consegue arrumar a rua? E promete, não é uma das coisas que mais promete? Sim, vou arrumar sua rua, vou colocar luz no poste. Ele vai fiscalizar, ele vai cobrar, mas ele não pode garantir que vai fazer. Vou colocar uma ambulância no município, vou fazer... Não, ele vai fiscalizar, ele vai cobrar, mas ele não pode prometer algo que ele não vai fazer. E muitas pessoas são enganadas por falta de conhecimento, né, Então, por isso que a gente precisa se aprofundar. Não precisa fazer uma faculdade, não, gente. Mas só entender. Quando chegar período de eleição, é só vocês darem o Google para entender o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual. E aí, sim, pelas propostas ou pelo que ele vai ficar falando nas redes sociais para te alcançar, você vai saber se ele está mentindo ou não. Muito bom, Gi. E quando a gente fala de quais são os critérios, igual você falou, saiba o que ele vai ter de proposta. Um cristão, como ele escolhe essa pessoa? Quais os critérios como pessoa? Como pessoa, a Bíblia, quando a gente tem um exemplo da Bíblia de Moisés. Moisés, ele estava muito atarefado, né? Extremamente atarefado. E o que o sogro dele fala? Que ele tinha que encontrar pessoas honestas. Ele deu alguns requisitos. Então, esses são os requisitos. Ainda que você não conheça, porque existem pessoas que, ainda que elas não digam que são cristãs, elas são exemplos sem falar que são. A atitude delas diz muito mais por elas do que elas verbalizando algo. Então, eu parto desse princípio. A pessoa tem escândalo? Pode ser da igreja, mas... Peraí, já se separou várias vezes? Nada contra. Quem quiser separar, separa. Mas eu digo assim... Uma pessoa que não respeita o cônjuge dificilmente vai respeitar uma população, né? Então, assim, a pessoa envolvida em escândalos já se meteu em alguma tramóia. Já não faz projetos sociais, já não ajuda na comunidade que está. Será que vai ajudar, né, Gi? Então, a questão do poder fala muito mais alto. Então, eu partiria desse princípio. É como eu disse... O fato só da pessoa se declarar cristão, para mim, não é suficiente. Muito bom, Gi. E para a gente fechar, né, estamos caminhando para o fim. É uma pílula aí do montão de coisa que a Gi pode contribuir para nós. Fala para nós sobre o aborto. É polêmico, porque é um assunto delicado. Vamos pensar numa mulher que ela sofreu uma situação de abuso e as pessoas disseram para ela abortar. O que
um cristão pensa sobre ou deve pensar sobre? Olha, eu, como cristã, eu sou radicalmente contra. Então, assim, eu respeito e eu não quero minimizar a dor dessas mulheres que passam por abuso. Mas a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: se essas mulheres que passaram por estupro, por abuso, elas abortando, vai extinguir esse tipo de violência? Vai resolver o problema? Então, se não resolve o problema, não é a solução. O que resolveria o problema? Ou o que minimizaria? Entende? O que minimizaria? Leis mais rígidas. Eu sei que o pessoal dos direitos humanos pode cair matando, mas aonde já se viu os direitos humanos ter mais preocupação se um estuprador vai ser castrado quimicamente como punição e não se preocupar com o não nascido que não tem como se defender no ventre da mãe? Então, assim, eu partiria desse princípio. Punição mais rígida, castra mesmo o cidadão, que ele nunca mais use o brinquedo dele para fazer mal para ninguém, entendeu? E, em seguida, políticas públicas que ajudem. Como que a gente vai dar um assistencialismo para essas mulheres? O assistencialismo não no sentido ruim da palavra, mas, por exemplo, eu sou contra o aborto, beleza, mas como eu vou ajudar essas mulheres, então, nesse período de gestação, até que quando ela ganhar o bebê dela, ela entregue para adoção? Elas também não podem ficar desassistidas. Uhum. Então, assim, eu sou super a favor de casas de apoio. Existem alguns lugares em São Paulo, por exemplo, que tem. Não são muitas, mas precisaríamos de muitas, em vista da demanda de agressões que as mulheres passam. Mas eu não acredito que o aborto seja a solução do problema. Se alguém conseguir provar para mim que abortando um não nascido vai resolver a questão do estupro, aí a gente senta para conversar, para eu tentar entender o que aconteceu. Mas se não resolve, para que eu vou matar uma criança que não nasceu? Sim, muito bom. Um inocente, né? Exatamente. O pastor tinha até falado isso. É um inocente. Infelizmente, a criança não tem culpa, né? Ou felizmente, a criança não tem culpa do que aconteceu, né? Eu entendo que a mãe também não tenha culpa. Uhum. É muito compreensível. Porém, ela consegue ainda ter a decisão da vida dela, de decidir o que ela faz. Mas o bebê que está ali dentro não tem escolha. Sim. Muito bom. Até essa questão hoje, dessa questão do contexto, da gente pensar em políticas públicas que acolha e auxilie essa mãe nesse período, né? Porque não vai ser fácil. Mas artigos dizem no número de mulheres que fazem o aborto e depois se suicidam com essa decisão. Então, acredito que não é algo fácil, não tive essa experiência na pele, mas fiz pesquisa com mulheres e acredito que nós temos que pensar, sim, né? De uma forma que aumente a segurança para que evite esses tipos de abuso, né? Exatamente. Muito bom. Gi, é isso? Quer contribuir mais com algo? Quer falar mais algum tema? Não acho que a gente não teria tempo. Teria muita coisa para falar, né? Fica para um próximo já o convite. Muito obrigada por vir para Mogi, para contribuir. Você é uma bênção, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Obrigada, viu? Obrigada a você também, Tati. Foi uma honra estar aqui. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.